Banco Central calcula que a economia brasileira encolha 3,6% e a inflação chegue a 10,8% em 2015. A informação está no relatório trimestral e foi divulgada hoje. Para o ano que vem, a projeção é de que a inflação chegue a 6,2%, um índice pior do que a expectativa anterior, que era de 5,3%. Confira agora os outros destaques desta quarta-feira, dia 23 de dezembro. Os lixões do país estão com os dias contados. Biblioteca Vila Lobos tem atividades especiais para adultos e crianças. E se você ainda não decidiu o destino das suas férias, uma boa dica é a cidade de Socorro, que fica a pouco mais de 1 hora da capital paulista. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, se você vai pegar a estrada agora no Natal ou no Réveillon, preste atenção com a revisão do seu veículo. Dar uma conferida em alguns detalhes pode fazer a sua viagem mais tranquila. Não importa se o destino é longe ou perto, uma revisão ajuda a garantir uma viagem mais tranquila e segura. Com o meu carro eu nunca fiquei na estrada, mas já passei um perrengue de ficar na estrada com o carro do meu ex-namorado. E ele não tinha feito a revisão, e aí ficou eu com os filhos indo para Campos do Jordão. O carro esquentou, eu queria matar ele, mas aí a gente conseguiu ligar para o seguro e aí foram resgatar a gente e deu tudo certo depois. Seja o carro novo ou usado, tem item que precisa ser verificado, como os fluidos, por exemplo, explica o consultor técnico José Maria Belarmino dos Santos. Sempre verificar o nível e a viscosidade do fluido. Ele não pode estar muito líquido, tem sempre uma parte oleosa, a parte do fluido de freio. E ele tem um outro fluido, que é o fluido da direção hidráulica, que ele tem que estar entre o mínimo e o máximo. Tá? E é pedido para substituir pelo menos a cada 40 mil quilômetros. Os pneus e o estepe precisam de um olhar atento. Em geral, a calibragem de pneus em veículos leves varia de 30 a 32 libras. E é um procedimento que deve ser feito a frio. Por quê, José? Porque quando ele está quente, ele dilata a borracha e pega uma calibragem diferente. Tanto para alta como para baixa. E deforma os pneus laterais. E a calibragem tem tudo a ver com a estabilidade do carro. Sim, quando ele está com o pneu murcho, a direção se torna mais duras e não tem eficiência. Trocar lâmpadas queimadas vai garantir também a sua segurança. Atenção às outras dicas de revisão para o sistema elétrico. A parte elétrica é bom de se verificar sempre lâmpadas de freios, lanternas, seta, lâmpadas de placa, faróis alto e baixo. Que a lei, se não tiver funcionando lâmpada, você leva uma multinha. Manter os vidros limpos ajuda a visibilidade, já que poeira e reflexo não combinam. E tem mais, na hora da chuva, a palheta vai fazer toda a diferença. A limpeza do veículo, claro, até porque quando bate o sol, a gente sabe que se tiver um pouco de poeira, vai atrapalhar a visibilidade. Como é que a gente vê se ela precisa de troca? É muito importante, você passe a mão nela aqui, você vai sentir que ela está ressecada. Quando ela está ressecada, além de não limpar direito, ela faz barulho. Muita trepidação na hora que ela vai no vidro e volta. Pois é, trocar essa palheta, o custo-benefício não dá nem para falar, né? Porque você está na chuva, começa aquela visibilidade ruim, aí a palheta está ruim por causa de alguns reais, não vale a pena trocar. E outra é a própria poluição, o combustível que sai do escapamento, que acaba deteriorando a palheta. Se você já está craque, troque ou ajuste todos estes itens. E boa viagem. Ou se preferir, leve no seu mecânico de confiança. Eu acredito que seja muito melhor, né, fazer com antecedência, porque se você deixa para depois o custo fica bem mais caro. E olha, os nossos lixões já estão com os dias contados. Eles devem ser substituídos por mais aterros sanitários. Atualmente, a reciclagem de materiais atinge altos índices de reaproveitamento em latas de alumínio, papelão, vidros e pneus, mas ainda engatinha no reprocessamento de boa parte das embalagens mais comuns. O trabalho dos catadores de rua evita que toneladas de materiais recicláveis tenham os lixões como destino. Os catadores aparecem para o trabalho geralmente naquele meio tempo em que o lixo foi colocado na porta de casa e a passagem dos garis.
A rotina deles é garimpar. Um esforço isolado na tarefa de identificar, coletar, separar e vender os resíduos que não deveriam estar misturados aos detritos comuns. Com o passar do tempo, os catadores de rua perceberam que o trabalho feito na base do cada um por si não rendia o dinheiro que esperavam. Então resolveram se unir e criaram as cooperativas. Fomos até uma delas, chamada Cooperação. Essa aqui é a dona Maria Isabel, 70 anos de idade, 28 lidando com o lixo, dos quais 10 aqui na cooperativa de reciclagem, ao lado de outros 61 trabalhadores. Dona Maria Isabel, como é que a senhora chegou à conclusão que do lixo poderia sair o sustento para sua família? Falta de o desemprego, a idade avançada, as firmas não queriam mais, então foi aqui que eu consegui ver que aqui era de onde eu ia tirar meu sustento. Por que idade avançada? A senhora tinha 45 anos na época e as firmas não estavam mais querendo me contratar, né? Além de conhecermos um pouco da realidade desses trabalhadores, vimos o que as pessoas jogam fora. Ajudei a separar materiais que vieram das casas de Vila Leopoldina, um bairro valorizado da cidade de São Paulo. E é uma baita ginástica, hein, dona Maria Isabel? É um exercício o tempo todo, né? O dia inteiro. E sabe que a gente sente falta? Quando chega um feriado grande, chega aqui, eu chego dolorida. Não precisa lavar, por exemplo, aqui tem um pote de iogurte. Não, pode jogar, pode consumir e jogar fora. Pode lavar. consumir, não. Por quê? Porque ele vai para uma firma, chega lá, tem a lavagem dele, tem todo o processo dele. Entendeu? Essas sacolinhas, elas vão sujas, mas quando chega lá, eles têm outro processo. Eles vão lavar para reutilizar ela em outro material que eles queiram fazer. A reciclagem movimenta 12 bilhões de reais por ano no Brasil. Mas o país deixa de ganhar outros 8 bilhões ao mandar para aterros e lixões materiais que poderiam ser reciclados. O Brasil é rico em lixo e eles não sabem. As pessoas não sabem disso? Muitos, acho que até sabem, mas não se interessam. Porque se todo mundo se interessasse, nossa, nós temos um país rico de lixo. Sabia? Aí joga tudo nos aterros, cobre tudo, daqui uns tempos, nem os aterros tem mais como suportar tanto lixo. O aterro, por rejeito, deve ir mais ou menos umas 100 toneladas, 150 toneladas. De 400 a 450 toneladas é o que chega. 300 acaba indo realmente para reciclagem. Isso. 100, 150 vira rejeito, vai para o aterro. A embalagem metalizada, que é o pacote de bolacha, o pó de café, mas como as bandejinhas PET, que vem frutas, carne, a bandejinha de isopor. Tem várias material que chega aqui para nós como reciclagem, mas por não ter para onde mandar vender, a gente acaba descartando no lixo também. Uma parte dos resíduos trazidos nos caminhões compactadores da Prefeitura de São Paulo também é perdida. A população ela cresceu muito em matéria de estar reaproveitando o material para estar destinando para as cooperativas, separando corretamente. O único problema é que ela vai no caminhão compactador e o caminhão compactador ele destrói o material conforme a gente viu o caminhão despejar, né? Estraga porque ele vem muito prensado, compactado dentro do caminhão e isso a gente quase não reaproveita. E quando reaproveita uns 70% e 30% vai para o lixo. Nós recebemos caminhão aqui essa semana com 5 toneladas e 900. A gente já pediu para trazer mais ou menos umas 3 toneladas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a destinação correta do lixo orgânico e o reaproveitamento dos recicláveis. A legislação incentiva o desenvolvimento das cooperativas de catadores, gerando trabalho e renda. A cidade de São Paulo produz 12 mil toneladas de lixo doméstico todos os dias. 35% dos resíduos recolhidos pelos caminhões da prefeitura poderiam ser reaproveitados. Só que menos de 3% tem esse destino, passando pelas mãos de catadores como Dona Maria Isabel. Vem tudo misturado. Se não viesse tão misturado, seria mais fácil para a gente. Por quê? Porque se eles pusessem garrafa num canto, garrafa num canto, latinha em outro, separasse, ficava bem melhor. Que chegasse aqui, não tinha tanta dificuldade, nós ganharíamos mais. A reclamação de Dona Maria Isabel faz todo sentido. A separação correta dos resíduos aumenta a capacidade de reaproveitamento dos materiais. E a senhora sustenta quantos em casa com o dinheiro que ganha? É 3 pessoas.
Só que sempre eu dou uma ajudinha assim para um filho que precisa, uma neta, uma coisa assim, sempre estou aí, ajudando. Trabalha o meu velho, né, que eu moro com ele. O meu filho também, ele é serralheiro, só que ele não trabalha registrado. O maior dinheiro da casa é o seu? É o meu. O meu é que a gente faz tudo lá em casa. O filho é serralheiro. Aqui então dá mais dinheiro do que serralheiro, do que ser serralheiro? Porque meu filho não trabalha em firma, ele trabalha por conta, fazendo bico. Se não fosse o seu trabalho aqui, o que seria da vida, dona Maria Isabel? Seria pior do que é, né? Porque na crise que nós estamos, um salário mínimo para 3 pessoas passar um mês, não tinha condições. Eu tinha um sonho de ter uma televisão daquelas fininhas, né? Comprei e paguei. Aí eu disse assim, eu quero desmanchar esse cômodo de frente da minha casa que está caindo. Já estou comprando que vou conseguir levantar as paredes. Tudo dinheiro daqui. Muita gente, vou trabalhar no lixo, não sabe o que está perdendo. Perdendo de ganhar dinheiro. Eu prefiro passar fome. Não, não é assim, gente. Isso aqui é um serviço digno. Você entra de cabeça erguida e sai de cabeça erguida. Eu sou guerreiro, sou trabalhador. Todo dia vou encarar com fé em Deus na batalha. E agora a previsão do tempo para amanhã em São Paulo. Sol entre nuvens, com a possibilidade de chuvas durante o dia. A máxima prevista é de 32 graus. Em Campinas, tempo encoberto com a possibilidade de chuva. A máxima pode chegar a 31 graus. Em São José dos Campos, a quinta-feira vai ser nublada, máxima de 31 graus. Em Sorocaba, o tempo fica instável, mas com muito calor. A temperatura pode chegar a 31 graus. E em Ribeirão Preto, sol entre nuvens. Os termômetros devem marcar até 33 graus. A seguir, Biblioteca Vila Lobos tem atividades especiais para adultos e crianças. O Parlamento Jovem é um projeto que tem o objetivo de desenvolver o sentimento de cidadania entre os estudantes. É uma iniciativa aqui da Assembleia Legislativa e acontece todos os anos. E a história da Escola Estadual Armando Garban se mistura com a do Parlamento. Confira na reportagem. São 17 anos de histórias no Parlamento Jovem. O José Rodrigues é professor de História e ele está contando para a gente que participa desse Parlamento Jovem há 17 edições, desde o primeiro. E a sua história é super curiosa, né, professor? Lá no primeiro Parlamento Jovem teve um porquê ali, um aluno que enfim, ressaltou em relação aos outros. Conta essa história para a gente. Então, quando foi montar o Parlamento Jovem Paulista, nós recebemos um convite na época para participar. Nós estávamos vivendo, a nossa escola é uma região meio complicada, nós estávamos vivendo assim, um problema de muita violência. E tem um menino da escola, que é um menino muito inteligente e tal, ele acabou se envolvendo num ato criminal, né, e ficou detido na Fundação Casa por 42 dias. E quando ele saiu, aí ele falou para mim, professor, eu conheci muitos meninos na FEBEM, na época era FEBEM, hoje Fundação Casa, que se tivesse uma ocupação, talvez eles não estivessem lá. Eu falei, por que você não monta um projeto sobre isso? Surgiu o negócio do parlamento, mandaram material e eu passei o material para ele. Eu o desafiei e ele aceitou o desafio. 17 anos atrás. 17 anos atrás. Ele foi eleito deputado mirim, o projeto dele propunha a criação de curso profissionalizante nas escolas estaduais no final de semana. E esse projeto, inclusive, serviu de base para o programa Escola da Família. Hoje, este aluno se tornou professor, como José. História que fez começar a longa participação da Escola Estadual Armando Garban, de Osasco, aqui no Parlamento Jovem. Praticamente hoje faz parte do currículo da nossa escola. No começo do ano a gente incentiva os meninos a participar do parlamento, a gente ensina como funciona o Estado brasileiro, divisão de poderes e os instigam a fazer um projeto de lei. Este ninho já preparou 8 deputados e este ano trouxe um projeto de lei que, se tivesse sido aprovado 180 anos atrás, teria mudado o destino dos nossos rios. Todas essas nascentes, rios, riachos que existem ainda, estão aterradas no centro velho de São Paulo, todos deságuam no rio Tietê. Então, se houvesse, na época, uma preocupação com a preservação dessas nascentes, desses riachos, córregos, hoje nós teríamos uma grande fonte de água, que era o rio Tietê.
Então aí aguçou, a gente aprofundou a pesquisa, fomos fazer pesquisa de campo, fomos andar pelo Centro Velho e descobrir onde eram as antigas fontes, onde eram os riachos que estão todos aterrados. E em cima disso ela montou um projeto de lei. Uma placa em homenagem à escola foi entregue ao professor. Em troca, ele deixa um recado. Educação, a gente se constrói a muitas mãos. Então, não adianta só o professor, só os alunos. Então, a Assembleia, o Parlamento, amigos que a gente tem aqui, né, na cidade de Osasco. Então, tudo isso tem ajudado a construir, mudar um pouco o panorama da nossa escola, da nossa realidade que a gente vive lá no extremo sul de Osasco. A gente separou uma dica cultural para você que mora aqui na capital paulista. A Biblioteca Vila Lobos tem atividades especiais para visitantes pequenos e para os grandes também. E o melhor, você não paga nada. Dia de chuva combina com passeio no parque? No Parque Vila Lobos, sim. Menos para andar de bicicleta, porque tá chovendo, vai se molhar todo. Mas nem precisa, né, Clarinha? Com essa biblioteca que fica dentro do parque... Aqui tem um monte de livros que eu posso aprender várias coisas. A ler, escrever e brincar, abrir coisas, internet, nos computadores. Aqui a gente tem várias atividades que eles conseguem fazer, brincar, pegar um livro, ir no computador, e eles adoram. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui, quase todo fim de semana. A Biblioteca Vila Lobos oferece, além de empréstimo de literatura em geral, programas para todas as idades. Nós temos atividades, por exemplo, para crianças de 0 a 6 anos e seus cuidadores. Temos um programa chamado Bebelê, que é um programa para ambientar os cuidadores e suas crianças no mundo das histórias, das imagens, né, do mundo do simbólico. Nós temos atividades, temos exposições na biblioteca, temos oficinas de mídia, oficinas de games. A biblioteca tem games, tem acesso à internet gratuito para todos os seus usuários. Evidentemente tem leitura, tem livros, tem clubes de leitura para tudo que é faixa de idade. A biblioteca também promove encontros, debates, se oferece para a comunidade via ocupá-la com atividades da comunidade. Samuel tem 4 anos e Rafael acabou de completar 1. Eles aproveitaram o passeio para participar do programa para iniciação à leitura chamado Bebê Lê. Livros coloridos, brinquedos, música e diversão. Então é um espaço muito interessante. Eu não sabia daqui, quando eu vinha no Vila Lobos eu achava que era somente para atividade física. Aí eu conheci essa biblioteca e me encantei. E o mais interessante é que as crianças não querem sair. Aqui dá para usar o computador para estudar, assistir filmes e jogar. Mas dá para jogar também na sala de videogame. Ou deixar a tecnologia de lado e escolher um desses de tabuleiro. Eu prefiro jogos de tabuleiro do que virtuais, em que jogos de tabuleiro você interage com as pessoas. A gente, na verdade, já conhecia aqui o espaço, né? Aí aproveitamos que estava chovendo e falamos, vamos passear porque tem bastante jogos, tem bastante livro, né? E vamos dar uma passeada aqui na biblioteca do Vila Lobos. Em casa, a gente tem o hábito de estar sempre no celular, videogame, então fazer uma coisa que não se faz em casa. Pegar um tabuleiro e entreter mais, interagir todo mundo. Este espaço é para exposições. A que está agora é do arquiteto paulistano Vila Nova Artigas. São desenhos que ele criou para ilustrar as histórias que contava para os netos. E dá para participar da exposição também. A Biblioteca Vila Lobos funciona todos os dias das 10 da manhã às 7 da noite. As atividades são gratuitas. Vamos a mais uma previsão do tempo para esta quinta-feira, véspera de Natal, em outras cidades do interior do estado e do litoral do estado. Quem estiver em Santos, se prepare. A máxima deve ficar em 37 graus. Em São José do Rio Preto, a quinta-feira é de tempo nublado, com possibilidade de chuva forte. Máxima prevista de 33 graus. Em Mogi das Cruzes, tempo encoberto. A máxima deve alcançar os 32 graus. E em Piracicaba, tempo nublado. Os termômetros devem bater os 31 graus. E no próximo bloco, uma boa dica de turismo para você que ainda não decidiu o destino das férias de verão.
As férias escolares chegaram e a procura por destinos turísticos já começou. Uma boa opção é a cidade de Socorro, que fica no interior do estado, a pouco mais de 1 hora da capital paulista. A repórter Priscila Silvério foi até Socorro e conta as opções de diversão por lá. Vamos acompanhar. A cidade de Socorro tem 186 anos e faz parte do Circuito das Águas do Estado de São Paulo, com outros 8 municípios. Fica às margens do Rio do Peixe, na Serra da Mantiqueira. Socorro faz divisa com o sul de Minas Gerais e está a 132 quilômetros de distância da capital paulista. Fica em um vale a 754 metros acima do nível do mar. Da Pedra Bela Vista, ponto mais alto da cidade, a beleza é ainda maior. As montanhas parecem desenhadas à mão e o sol se despede em um grande espetáculo de cores. A economia é baseada em agricultura, pecuária, turismo e nas famosas malharias. Socorro exibe construções históricas com arquitetura influenciada pelos imigrantes italianos, fundadores da cidade. Por aqui, parece que o tempo tem outro ritmo, mas se engana quem pensa que ela é só tranquilidade. Socorro também é conhecida como a cidade do turismo de aventura. Nós estamos em um dos lugares mais altos da cidade de Socorro e daqui parte uma tirolesa de 1 quilômetro. Das 20 modalidades de atividades de turismo de aventura, 10 são adaptadas. José Eduardo, qual a diferença de uma tirolesa para uma pessoa que tem deficiência? A diferença é que o equipamento teve que ser desenvolvido, né, para atender as pessoas com deficiência. O equipamento tem que ser maior, mais confortável, tem que ter todos os ajustes para permitir que a pessoa não tenha que segurar em nada. E essa segurança faz toda a diferença. Este é o equipamento normal, sem adaptações. Mas para a pessoa com deficiência, a cadeira é reforçada. Esse equipamento foi desenvolvido para atender qualquer tipo de deficiência. Então, até uma pessoa com tetraplegia consegue utilizar esse equipamento para estar fazendo tirolesa. Decidi experimentar. A sensação é de voar, de sair da limitação e ganhar os ares da liberdade. O arvorismo também foi adaptado. Apesar do acesso ser restrito a algumas deficiências, é possível, por exemplo, que um cego faça o percurso, sempre auxiliado por um instrutor treinado especificamente para isso. A melhor coisa de uma atividade com pessoa com deficiência, a melhor coisa que a gente tem é o retorno deles depois, que é um retorno de satisfação, de uma sensação de que nunca faria isso e teve a oportunidade de fazer e fez. As atividades aquáticas também são um atrativo em Socorro. Boia cross e raft podem ser praticados por pessoas com qualquer tipo de deficiência. A gente está vendo aqui já o bote. A diferença do bote que a gente vê, ele é o mesmo, é a cadeirinha. Isso, nesse caso a gente está mostrando uma pessoa com para ou tetraplegia que tem a opção de usar aquela cadeira, que fica acoplada no bote, tem de vários tamanhos e a pessoa fica sentada onde essa cadeira dá todo o conforto, toda a sustentação para a pessoa. Essa é a intenção, é descer todas as corredeiras, todas as cachoeiras, não fica só na parte tranquila do rio não, vai na parte bem radical também. A cidade também passou por adaptações. Praticamente tudo por aqui é acessível. O imóvel onde fica o museu é tombado pelo patrimônio histórico e não pôde sofrer interferência. Mas um prédio construído ao lado dá acesso ao cadeirante. Para subir aos pés do Cristo, um elevador. Investimento feito na cidade graças aos incentivos obtidos pelo município por meio do DAD, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias. As estâncias turísticas mandam para o DAD uma declaração de receita e aí, em cima dessa declaração de receita, eles chegam no montante total. E esse montante é dividido em 50%, em metade e metade. Então, esses primeiros 50% é dividido igualitário entre todas as estâncias e esse outro 50% é proporcional à contribuição de cada estância. Então, a gente soma esses dois valores e chega num valor final de repasse para cada prefeitura. Depois de aprovado pelo DAD, aí eles devolvem para a gente, disponibilizam a verba e a gente realiza o processo licitatório para a execução das obras.
Socorro recebeu a condição de estância turística em 1978. De lá para cá, recebe o incentivo do DAD. Socorro começou a se estruturar melhor, né? Porque a verba do DAD ela é destinada exclusivamente ao turismo. Então, os projetos são voltados para a infraestrutura turística, né? E Socorro recebe hoje, atualmente, cerca de 3 milhões e 100 mil, 150 mil, que são aplicados em infraestrutura turística. Há pouco tempo, os prefeitos estiveram lá na Assembleia Legislativa, foi anunciado que para os municípios em instância, né, cidades em instância, receberiam um espaço, né, um tempo de divulgação na TV Assembleia. O que o senhor acha disso? Qual será o resultado disso? Importantíssimo, porque nós corremos atrás de mídias, né? Porque precisamos ser divulgados para ser conhecidos, né? E atrair pessoas, que é o principal objetivo. E com certeza uma ferramenta dessa vai nos ajudar muito, um veículo desse vai nos trazer um ganho imenso, né? Eu acredito que vai incrementar ainda mais o nosso turismo, né? A maioria dos projetos feitos com incentivo do DAD de 2014 está em processo de licitação. Mas a ciclovia em todo o caminho turístico está em andamento. E a recuperação da fonte Pompeia já foi concluída. A principal fonte da cidade ganhou calçadão e playground. Em várias partes da cidade é possível encontrar fontes como esta de água mineral. Além de refrescante, ela faz bem para a pele, para o estômago e para os rins. Difícil é passar por uma delas e não experimentar. No meio desse calor, na cidade, é muito bom você saber que você pode andar e vir numa fonte e tomar uma água limpa de qualidade. A gente sempre ouve falar, né, principalmente das pessoas mais velhas que estão aqui desde sempre, o circuito das águas, então a gente sempre ouve falar que a gente tem muita sorte de estar aqui, sim. Um ótimo passeio, né? O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. Uma boa tarde para você.